tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, parte A. A paz do Senhor, meus irmãos. Você verá a seguir várias informações de pastores, fundadores, irmãos e construtores que conhecem a história da Igreja Metodista do Retiro e suas congregações. Nosso objetivo aqui é informar a você e as futuras gerações a história da Igreja Metodista do Brasil de Volta Redonda, no bairro Retiro. E para isso nós vamos começar ouvindo a palavra do pastor atual, o Weber Barbosa Chaves, que irá abençoar o nosso trabalho em nome de Jesus e também dará informações sobre a Igreja Metodista do Retiro. A paz do Senhor Cristo seja sobre todos. É uma alegria para mim poder neste momento compartilhar com todos que verão esta fita a minha alegria de ser pastor desta igreja, a Igreja Metodista do Retiro, pois Deus tem operado grandes maravilhas neste local. E a história, ela tem que ser vivida, ela tem que ser relembrada, ela tem que ser realmente trazida à memória das pessoas. E este projeto é um projeto abençoado por Deus, porque ele não é apenas um documentário morto, estático, parado, mas é um documentário vivo da ação, do poder e da graça de Deus. Eu louvo a Deus por ser um dos pastores que está na caminhada desta igreja. E a palavra que eu gostaria de compartilhar encontra-se no Salmo de número 127, quando a palavra de Deus nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esta igreja foi edificada debaixo da graça de Deus, na bênção de Deus. Por aqui passou homens e mulheres cheias e cheios do Espírito Santo, da graça, do poder, do amor de Deus, e deram continuidade a este trabalho. Este trabalho que começou aqui na década de 50, passou pela década de 60, 70, 80, 90, e agora começa um novo século, começa um novo milênio, debaixo da graça de Deus. Por quê? Porque esta casa foi edificada sobre a rocha que é Cristo, sobre a rocha eterna, sobre a rocha que não se abala, mas que permanece firme para todo sempre. E a minha palavra de amor e carinho para com todos os que vão ver esta fita, para que todos recebam de Deus porção dobrada do Espírito Santo. Eu e minha esposa Raquel desejamos a todos felicidade, prosperidade, bênção de Deus sobre as vossas vidas, e que este projeto alcance todos os objetivos possíveis e imagináveis, e muito mais do que se possa imaginar, possa realmente alcançar muitas vidas e possa ser de testemunho histórico da história triunfante da Igreja Metodista neste bairro, do bairro Retiro, em Volta Redonda. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o poder e a graça do Altíssimo alcance as vossas vidas. Amém. Amém. Queria deixar um texto para todas as pessoas que irão assistir também, que está no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Que o Senhor seja sempre o socorro dessa igreja, de cada pessoa, que sempre nas horas difíceis, nas horas das aflições, busca o Senhor, que Ele é o nosso socorro a cada momento, em todos os momentos da nossa vida, que possamos estar sempre confiando nele e buscando a Ele mais e mais. Amém. Presidente do Colégio Episcopal e Bispo da Primeira Região Eclesiástica da Igreja Metodista do Brasil, Reverendo Paulo Tarso de Oliveira Locke e sua esposa Glaucia Moraes Locke, sobre a Igreja Metodista em Retiro. Entrevistado pelo nosso pastor, o Weber Barbosa Chaves. Queridos irmãos, nós estamos
aqui hoje na alegria de contar com a presença do bispo Paulo Lockman, e é um projeto de fazer uma fita histórica sobre a igreja metodista aqui nesse bairro do Retiro, em Volta Redonda. E para nossa alegria, hoje estamos aqui, como já falamos, com a visita do nosso bispo. E gostaríamos de perguntar a ele, o bispo Paulo Tarso de Oliveira Lockman, né, e sua esposa Gláucia também está aqui conosco. Vou convidá-la a vir até aqui nesse momento também histórico. E nós temos que aprender a contar história, não é verdade, bispo? É verdade, a história é realmente uma memória dos sinais de Deus na vida da igreja. Muitas vezes nós pensamos que Deus começou a se mover no dia que nós tivemos a experiência com Deus. Mas Deus está se movendo desde a criação do mundo. Há muitas coisas que Deus tem feito, inclusive nessa igreja. Eu, pessoalmente, a minha história com a Igreja do Retiro é muito mais antiga que muitos imaginam. Eu era pastor da Mocidade Metodista nos anos 70, quando estive aqui fazendo um mutirão evangelístico, quando era pastor o reverendo Aderico Ribeiro Chaves. E eu lembro que andamos no jipe do reverendo Aderico, subindo algumas encostas, para visitar famílias para evangelizar. Depois recordo que eu era professor na Faculdade de Teologia nos anos 80 e o pastor era o reverendo Brito, me trouxe para fazer uma série de conferências no aniversário da igreja, onde vi várias almas se entregando a Jesus. Mais tarde vinha ser bispo aqui no Rio de Janeiro, estive aqui muitas vezes em reunião de pastores, em cultos, pastor Abimael, no tempo da pastora Arlete, no tempo do pastor Marco Antônio, no tempo do pastor Paulo Fernandes, no tempo do pastor Gabriel e agora. Então é uma longa história onde eu pude ver os sinais poderosos de Deus no decorrer dos últimos 30 anos, Deus se movendo na vida desta igreja, vidas sendo convertidas, famílias sendo alcançadas. Certamente há ainda muito o que fazer, mas podemos nos alegrar, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E o Senhor tem usado o povo metodista aqui no Retiro. Eu louvo a Deus por isso. E obrigado pela oportunidade de dar esse testemunho de o quanto Deus, na sua história, naquilo que eu pude assistir, tem feito através do povo de Deus aqui no Retiro. Que Deus continue abençoando a todos. Amém. A palavra é a Gláucia, né? Normalmente, as esposas de pastores, em alguns momentos, gostam de ficar quietinhas. Também gostamos de ouvir. Né, eu vou já tomar um compromisso aqui, né, Gláucia, trazer uma mensagem aqui, que ela também tem mensagens da parte de Deus poderosas, né? E, irmã Gláucia, como você vê hoje a caminhada da igreja metodista, né? Você estava falando agora há pouco que veio aqui, estava na obra, ainda a igreja estava na obra. E hoje você vê esse templo que os irmãos ergueram com tanto amor e carinho. Como é que você se sente nesse momento? Quando eu estive na época do pastor Paulo Fernandes, e o povo todo se congregava ali naquele espaço, né? Muitas pessoas, a gente já estava pequeno, e ele mostrando para nós esse templo. Nós até tivemos dificuldade para subir, porque ainda não estava pronta a escada, e eu fiquei maravilhada, né? Era quase impossível de ficar totalmente completo esse templo, né? E agora, chegando aqui vendo a maravilha desse templo, louvo a Deus pelo povo fiel que colaborou e o povo hoje que reúne aqui. E vendo esse bairro, eu creio, tenho certeza que Deus ainda há de fazer muito nesse bairro através do povo metodista que aqui congrega. Agradeço a Deus também por ele ter trazido aqui o pastor Weber, sua esposa, seus filhos, para que Deus também possa abençoá-los aqui nesse projeto, a liderança dessa igreja. Eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer uma obra muito grande nesse bairro aqui. Aliás, eu também gostaria de reforçar o que a Gláucia está dizendo, que o pastor Weber é um presente de Deus que a igreja do Retiro recebeu. Porque onde o pastor Weber foi no seu pastorado, Deus marcou presença poderosamente. Assim foi em Itaperuna, onde vidas foram transformadas, assim foi em Três Rios, onde a igreja mais do que dobrou de tamanho. Eu estou acreditando, confiando que o Deus tem operado poderosamente. O pastor Weber há de fazê-lo, já está fazendo e há de fazer muito mais aqui na igreja do Retiro. Deus abençoe. Então nós louvamos a Deus por esse momento, agradeço as palavras. Mas, Gláucia, deu uma questão assim, que você tem algo, nós temos algo em comum.
somos filhos de pastores. E quando eu vi essa igreja tão grande assim, me lembrei de muitos anos de muita luta. O bispo falou das igrejas, de lembrar a história. E eu fui no meu tempo de infância. Certamente também você tem boas recordações daquela época, né? E para mim, como filho de pastor, quando eu vejo uma igreja tão bonita, assim, tão grande, me lembra um pouquinho do passado, das bases que foram erguidas, que deram sustentação para este evento hoje que nós vemos aqui, que isso não surgiu do nada. Surgiu de uma caminhada histórica. E nós que compartilhamos, né, naquele tempo, né, como filhos de, né, que eu e você temos essa questão em comum, né? Não é uma grande alegria a gente ver uma obra dessa, né? O sonho, né, daquelas pessoas que nós sabemos que não estão mais conosco, mas que criam que Deus ia agir, que a Igreja Metodista seria uma grande igreja, não é verdade? Essa semana passada mesmo eu estive em Nilópolis, meu pai foi pastor. Lembro que as classes de escola dominical, nós fazíamos igreja debaixo das árvores, não tínhamos espaço, não tinha quase nada, o máximo que tínhamos era um banquinho, uma árvore, as crianças, muitas crianças, sem espaço para se reunir. E hoje é uma igreja enorme, é uma igreja também que tem, além da igreja, tem uma capela, tem um espaço, salas para reunir, como vocês têm aqui. E eu lembro que os pastores naquele tempo passavam por muitas dificuldades. Meu pai não tinha transporte, não tinha. O máximo que ele tinha uma bicicleta e depois tinha uma moto. E esse era o transporte que os pastores usavam. Passávamos muitas lutas, mas eles trabalharam muito. Eu que hoje aquela semente foi plantada. Porque não existe fruto sem ser plantada a semente primeiro. Alguém plantou a semente. Para colher os frutos de hoje, alguém plantou essa semente. Amém. Então, pastores do passado, a liderança do passado, que estava muito duro, em ruas que não eram asfaltadas, não eram calçadas, isso foi a semente plantada. Hoje, se colhemos frutos, foi porque alguém plantou a semente. E eu louvo muito a Deus pelos nossos parentes, as pessoas que passaram por aqui, que lançaram essa semente, e hoje nós estamos colhendo. Não existe fruto sem semente. Eu acho que a gente às vezes esquece que houve a semente. Alguém plantou a semente para que hoje possamos colher. Amém. Deus abençoe. Amém. Vocês verão o amor e a dedicação demonstrada por irmãos e missionários durante a construção do novo templo da Igreja Metodista em Retiro. Vocês verão a seguir o amor e a dedicação demonstrada pelos irmãos e missionários durante a construção do novo templo da Igreja Metodista em Retiro. Vocês verão a palavra do presidente do Colégio Episcopal e bispo da primeira região eclesiástica da Igreja Metodista do Brasil, reverendo Paulo Tarso de Oliveira Lockman e sua esposa Gláucia Moraes Lockman, sobre a Igreja Metodista em Retiro, sendo entrevistado pelo nosso pastor, o Weber Barbosa Chaves. Aqui, o pastor Weber Barbosa Chaves entrevistando o irmão Rubens Mendes de Souza, um dos fundadores da Igreja Metodista em Retiro e da congregação em Parque Maíra. Ele contará um pouco da história da igreja e da congregação. A paz do Senhor seja sobre todos. Nós estamos aqui com muita alegria neste momento, recebendo a visita do nosso irmão Rubem, que foi um dos fundadores desta igreja, da Igreja Metodista do Retiro, e é com alegria que o temos aqui neste momento para registrarmos alguns fatos importantes acontecidos na caminhada da igreja. Como vai, meu irmão? Tudo bem, meu querido? O irmão Rubens, como nós falamos, foi um dos fundadores. Eu gostaria de perguntar ao irmão Rubens como ele vê hoje a igreja dentro desse templo tão bonito e relacionando com aquela época, né, quando o irmão veio para cá, juntamente com os outros que fundaram a igreja. Como é esse sentimento no seu coração, amado irmão? Eu sinto muito alegre pelo valor que Deus dá para nós, ajudando, nos
começa assim, muito pequeno, e hoje a grandeza de Deus que nós enxergamos uma obra dessa, eu sinto muita alegria, sinto emoção de estar satisfeito com meu Deus e saber que Ele opera em nós mesmos. Amém. Quando foi que o irmão veio para cá? Como é que foi isso, né? O irmão já morava aqui, fazia o trabalho aqui. Como é que foi isso, irmão? O problema é o seguinte, pastor, eu tinha a minha morada lá fora, mas eu tinha muita vontade de ter um lugar maior, que fosse meu, eu vivia de aluguel, e Deus me deu o recurso, eu consegui comprar o terreno. Mas eu já era crente. Terreno aqui no Retiro? Aqui no Retiro. Ah, sim. E eu senti que ficar sozinho dentro de casa era muito desagradável, né? E eu achei que Deus ia me ajudar, como ajudou, né? E fiz o primeiro curso na minha casa, buscando a presença de Deus, e Ele ouviu meu coração e me dá desejo de trabalhar para Deus. E combinei com a minha esposa de fazer o trabalho em casa e ela aceitou. Então eu fiz o primeiro trabalho com meus filhos, 3 filhos, e no outro dia eu fui chamado a atenção por um vizinho. Por que eu não convidei ele? E eu fiquei triste com aquilo, porque era um senhor que tinha uma olaria, né? E ele estava me ajudando a fazer o piso da minha casa e eu pensei com ele. Aí eu falei com a mulher, olha, nós vamos fazer um outro trabalho para ver. Vamos convidar eles e vamos convidar outros vizinhos. Então eu comecei a me encorajar e fui lá fora, conversei com o pastor, que eu não lembro quem era o pastor daquela época, e ele apoiou, disse, não, o senhor pode abrir o trabalho que eu mando para ele lá fazer a pregação. E eu, no segundo trabalho, eu chamei 4 vizinhos que eu tinha ali, todos 4 foram com a família e a casinha no porto. Ofensa. Porque o povo estava com sede naquela época, estava com sede mesmo. Aleluia. E eu falei com a mulher, agora nós vamos pedir o pastor para marcar dia. Porque nós não vamos convidar todo dia, vamos deixar que ele venha espontâneo. Né? E fui lá fora, conversei com o pastor mandou o pregador. E eu falei com ele, olha, quando vocês verem que começou a cantar, se vocês estiverem almoçando, jantando, vocês largam o prato na mesa e vai com a palavra de Deus que nós estamos pregando. E aqueles vizinhos não foi preciso mais. Eu convidava. Eu já sabia a hora certa. Quando eu chegava às vezes em casa, que eu trabalhava sempre de 7 às 7, eu chegava em casa às 8h30, mais ou menos, já estava começando o trabalho. E a casa foi se enchendo, graças a Deus. Aí eu pedi o pastor para nós fazer o trabalho da escola dominical, né? Ele conseguiu, mandava para a escola, dirigia, e o trabalho foi crescendo. Chegou o tempo que veio o tempo das águas e eu fiquei sem jeito, porque não tinha onde colocar o pessoal que foi crescendo, o pessoal estava com sede mesmo, do Evangelho. Aí eu combinei com o pastor, passou um trabalho para a casa do pastor, que lá tinha mais cômodos, a casa
grande e achamos que estava bem. Mas depois, numa ocasião, eu conversando com o Salvador, ele me prometeu de me dar um terreno para nós construir a igreja. Mas acontece que não foi preciso, porque quando eu fui falar com o pastor que eu ia ganhar um terreno, tinha um senhor da igreja que já morreu, ele tinha esse terreno que ele foi construir aqui, era de um parente dele e estava com ele para vender esse terreno. Mas depois parece que esse parente dele cedeu o terreno para ele dar para a igreja. Eu sei que a responsabilidade desse terreno não foi mais comigo. Foi com a Central, né? Que falaram que já tinha o terreno e não aceitamos. A Sodoma porque não precisava daquela época. E isso já foi muita alegria, não só para mim, como as pessoas que já estavam trabalhando. Mais do que eu, porque eu era empregado, quase não podia frequentar o trabalho, mas toda a vida foi muito chegado ao Evangelho. E o trabalho foi crescendo, e Deus ajudou. E hoje me enche de alegria porque estou aqui. Amém. Vendo como Deus operou no trabalho. E o senhor já deve ter pegado um número de membros muito bom. E o trabalho cresceu muito. Na nossa mão tinha muitos irmãos com boa vontade também. E eu não sei se o senhor chegou a conhecer um casal de velho que tinha aqui, que ele trabalhava no Avante com Cristo, né? E nesse trabalho do Avante com Cristo, nós começamos a expandir, porque ele ia falar no Avante com Cristo e já deixava tudo marcado, né? Aí começamos a trabalhar no campo e desde o princípio Deus tem enviado as coisas. Amém. Quer dizer que o trabalho começou na casa do irmão em 1953. Foi na década de 50, mas eu não tenho lembrança, porque eu nunca pensei de ser entrevistado na vida, né? Então nunca me interessou. Para nós é uma alegria podermos registrar pela tecnologia hoje, né? Registrar a sua palavra, registrar a sua imagem, porque as gerações vindouras, né, devem conhecer a história. Nós vemos muitas pessoas hoje negando a história, mas a história não pode ser negada, porque hoje nós somos essa bela igreja, né, uma igreja bonita, uma igreja viva, porque homens como o seu Rubens plantaram a semente do Evangelho neste lugar. Certamente que o bairro naquela época não era tão bonito assim, não, senhor? Estranhando, ele me levou lá onde eu morei, eu morei em 2 lugares, lá na Santa Rita, né? E eu não estava conhecendo mais o lugar, porque cresceu demais. Pois é, meu irmão. Quer dizer que o irmão foi dar uma volta aí e te conheceu um pouco mais. Aqui onde eu morei aqui, eles fizeram casa até em cima da água, aqui tinha um corguinho que passava ali, que enchia, virava lagoa, né? Hoje está a casa em cima da água, eu me estranhei tudo. Amém. Nós louvamos a Deus pela sua vida. É uma alegria receber esse bate-papo, essa conversa, registrando essa história viva que é o irmão. E gostaria de lembrar que o pastor daquela época era Epaminondas Moura, né, reverendo Epaminondas Moura. Naquela época que eu saí daqui, eu mudei daqui lá para fora, eu não lembro não. Tem muita coisa que eu esqueci, porque depois eu fiz a operação do coração. Eu estou com
esperando o Senhor para ver pós. Amém. Mas isso é o peso dos anos também, né, meu querido? Mas, seu Rubem, é uma alegria de vê-lo e ver a sua família, né? O seu filho está integrado na comunidade aqui, né? Está a comunidade, o seu neto, né? A família toda integrada. E louvamos a Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas, né? E a família dá continuidade a esse trabalho evangelístico. O senhor gostaria, senhor Rubem, de deixar alguma mensagem, né, para as gerações futuras, para a geração vindoura? Qual a mensagem do Evangelho que o senhor gostaria de deixar para as pessoas? Fique à vontade. Pastor, eu tenho uma recordação do meu ato nessa igreja. Foi um dia, domingo, eu fiz um trabalho no Arriba, já lá nos anos 13, ali era o ponto de nós chegar na igreja. E naquela época a igreja católica estava num conflito com a igreja, principalmente com a metodista, porque nós estivemos fazendo uma viagem em Valência, e lá em Valência eles revoltaram contra o nosso trabalho, quebraram o carro, foi preciso entrar a polícia no meio, e eu fiquei muito triste com aquilo. Chegando aqui eu recebi um boletim do padre, daquela igreja dali embaixo, que mudasse a hora do trabalho, porque ele ia sair com procissão. E quando eu cheguei aqui, eu tive a notícia que as pessoas que estavam aqui não entenderam o bilhete. E eu disse para ele, vamos fazer um curso amanhã? Ele disse, não vou poder fazer não, porque eles vão passar por profissão, aí me dá confusão. Digo, meus irmãos, o trabalho é de Deus. O trabalho não é nosso não, nós estamos na hora marcada, nós vamos fazer um curso. E teve bastante pessoas que não queriam. Digo, vamos ver. Chegou lá, nós começamos o trabalho, logo que nós começamos o trabalho, a profissão acompanhou. Vinha lá embaixo, aí eu pensei isso que eu velho, e Deus tocou no meu coração. Vocês param o trabalho na hora que estiver chegando. Vocês param e quando eles acabarem de passar, vocês... Eu falei para o povo, olha, a hora que chegar ali naquele poste, nós vamos todos parar de cantar. Quando eles passar, nós continuamos com tudo. E assim eu fiz. Quando eles iam passar por nós, eles ficamos todos juntos, assistimos a construção passar. Quando eles acabaram, começamos o trabalho. E eles vieram até aqui a fazendinha aqui, voltaram, nós fizemos o mesmo, foram embora, nós terminamos o trabalho e não houve conflito, não houve nada. Passando 4 dias, eu passei lá na terra da igreja, ele me chamou, o padre, falou para mim, meu filho, vem cá, eu quero te dar parabéns. Disse, por quê? É o senhor que está à frente daquele trabalho do senhor. Pois é, meu filho, se todos fizessem como você fez, esse mundo era outro mundo. Amém. A tolerância, né? Aleluia. Ele falou para mim, o trabalho de Deus tem que ser pregado, mas com amor. Amém. Eu senti, e confesso a você,
nada que eu estou pregando, estou falando o Evangelho. E eu peço a Deus que Deus não me tire a minha vista de Deus, porque eu não estou podendo ler nem nada da Bíblia, porque eu não enxergo mesmo. Mas o que eu desejo para essa igreja, é o que eu sempre desejei, por essa e a central, qual ajudou a me criar. Eu fui criado no meio dos crentes, porque eu me criei sem pai e sem mãe, e devo toda a minha gratidão à Igreja Metodista de Campo Limpo, onde eu me criei, nos braços dos crentes, e eu tenho muito amor ao trabalho de Deus. Amém. Tenho muito amor ao trabalho de Deus e eu peço a Deus que abençoe, sobrou, outros pastores que virá para aqui e esse trabalho. Uma bênção para todos aqueles que nela vivem. Amém. E Louvado o que eu seja desejo para essa igreja é o crescimento cada vez mais, porque Deus precisa de obreiro. E é o meu desejo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, nós louvamos a Deus pela vida, né? Nosso querido irmão Rubem, nos despedimos na paz e no amor de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido, e que Deus nos abençoe também. Amém? Aqui está o retrato vivo da história da Igreja Metodista do Retiro, um dos seus fundadores. Que Deus abençoe para Veja a seguir uma apresentação do coral infantil da Igreja Metodista em Santo Agostinho. Leitura de um documento histórico da congregação da Igreja Metodista em Retiro, no bairro Açu de Luz, feita por Adão José Soares e apresentação feita pelo pastor Marco Antônio de Oliveira, do primeiro membro recebido na congregação, irmã Luzia da Penha Pinheiro de Assis, que fará um breve comentário de sua vida. Apresentação do coral infantil da Igreja Metodista em Santo Agostinho. Leitura de um documento histórico da congregação da Igreja Metodista em Retiro, no bairro Sul de Luz, feita pelo irmão Adão José Soares e apresentação feita pelo pastor Marco Antônio de Oliveira, do primeiro membro da congregação, irmã Luzia da Penha Pinheiro de Assis, que fará um breve comentário de sua vida. Nós estamos aqui na casa do nosso irmão Paulo Boaventura Santana, esposa, um dos fundadores da Igreja Metodista do Retiro. Viemos aqui para fazer uma entrevista com ele, porque nós temos como objetivo resgatar a nossa história. Muita coisa se perdeu e nós queremos então fazer um acerto naquilo que nós temos, tá, nos nossos arquivos, enfim, fazer com que a nossa história seja contada. Eu quero fazer algumas perguntas ao irmão Paulo e à sua esposa sobre os primeiros trabalhos da igreja e como foi, né? Então eu pergunto, como foi a ideia de se fazer o trabalho em retiro? Vamos começar pelo terreno. O Saulo Gama doou aquele terreno no Retiro para fazer um asilo de velhos. Mas a Igreja Metodista optou para fazer o asilo de velhos em Três Rios. E o Saulo Gama aborreceu, tomou de novo o terreno, resolveu montar para a igreja. Então havia aí o Sebastião Gomes, que era o tradicional metodista, o Barroso, e eu conversando com eles resolveram comprar o terreno para o Gama. Aí compraram o terreno para fazer igreja, e não fazer o asilo de velhos. Eu morava no Monte Castelo, quando o reverendo Epaminondas das Moura, que era o pastor, e o presidente da Comissão de Evangelização, Antônio Pastor,
chamou a mão na minha cabeça e falou assim, irmão, o Espírito Santo tem uma missão para você. Abriu uma igreja na frente e a ordem do Espírito Santo. Abriu o carro. Aí tinha um rapaz vendendo uma chácara lá, vendendo por 500 reais. Só que ele vendia o barraco e as plantas, o terreno não era dele. Eu comprei aquele barraco, mudei para ali, eu comecei a sondar o terreno ali. Então eu encontrei algumas famílias metodistas. Primeiro, a Dona José Soares, era um homem que enchia o caminhão crente lá no retiro e trazia para frequentar a igreja central. Depois conheci a Dona Guilmar, que era minha vizinha aqui. Eu sou Rubens, seu esposo, os filhos. O Sr. Rubens não era crente e era inimigo do Evangelho, não quis aceitar a congregação na casa dele. Foi uma luta, mas com muito custo ele conseguiu ceder. Nós começamos nas quartas-feiras dirigir os cultos. Ele saía de casa para não assistir o culto. Depois, para aborrecer-nos um pouco mais, ele filiou na igreja adventista. Passou a frequentar a igreja adventista para atrapalhar o nosso trabalho de Deus. O senhor Adão José Soares também fez resistência no princípio. Ele não queria deixar de trazer o povo de caminhão para a igreja central. Nas quarta-feiras ele participava do culto na Academia Guilmar. Mas ao domingo ele não aceitou o culto, porque ele vinha para a igreja central. Muito custo, eu e o reverendo Evangelho conseguimos convencer ele de que o retiro já tinha gente suficiente para formar uma igreja. Também tinha a dona Servita, com os filhos, tinha o Geraldino, tinha o Juvenal, tinha também o senhor Anselmo Ferreira, com a família, José Sebastião de Oliveira, e muitos outros nomes. Eu lembro Geraldo Atanásio, Maria Atanásio, a dona Marieta, né, que chegou depois, a dona Alice, um grupo bom, mas não dava para formar uma igreja. Então eu fiz um acordo entre os pentecostais, os batistas, os darvistas, dos metodistas. E nós formamos uma igreja ecumênica na casa do nosso irmão Rubens. Como cresceu rapidamente o trabalho, foi uma surpresa para nós. A Igreja Batista separou, criou a congregação dela, onde hoje é a Igreja Batista até hoje. Os darvistas também cresceram. O irmão Antônio, que era da Igreja Darvista, ele juntou com Parmenas, criaram a Igreja Darvista, ali no caminho do Belo Monte. E o Jesus, da Assembleia de Deus, que colaborava conosco, criou também a Igreja Assembleia de Deus. E eu reuni um grupo de metodistas. Nós fazíamos culto de segunda a segunda. Cada dia, um culto na casa de um irmão. Até nós organizarmos um grupo suficiente para abrir a escola dominical. Abrimos a escola dominical, lembrar a data, isso começou em 1953. De 1953 começamos a trabalhar. Depois abrimos a escola dominical na casa de Cidadão. Estranhei muito quando abriu a escola dominical. Eu costumo falar que a igreja metodista desde quando se tem. Porque na hora de nomear o superintendente da escola dominical, nomearam um membro da igreja central que nunca tinha ido no retiro, Juvenil Miguel. Ele foi o primeiro superintendente da escola dominical sem conhecer o retiro, sem conhecer o trabalho. Mas como a minha missão do Espírito Santo era trabalhar para Cristo e não para os homens, eu não incomodei com isso, continuei o trabalho. E a escola dominical conheceu também meu grupo. Aí resolvemos construir ali o primeiro tempo. Mas faltava duas coisas: dinheiro e faltava
Então reunimos um grupo, a Dona Servita, a Dona Guiomar, o Sr. Adão, e a Dona Maria Tanásio, e a Dona Alicia Tanásio, e o Sr. Geraldo não, o Sr. Geraldo não concordava também. E nós íamos, as crianças e tudo, 3 horas da manhã, às vezes debaixo de chuva. Nós ajoelhávamos ali, chorávamos e pedia a Deus que abrisse uma porta. E Deus abriu. O Samuel Monteiro era presidente da junta. Numa reunião de diáconos aqui na Igreja Central, convencemos Samuel Monteiro a fazer um alicerce lá e levantar a primeira igreja. Aí nós fizemos um mutirão, construímos a primeira. Eu tenho até uma, acho que tem uma foto dela aqui que eu vi. E aquela igreja começou a crescer, mas faltava água. Não tinha água. O ribeirão passava ali muito sujo, muito imundo. E também não tinha estrada, não tinha ponte. Na ocasião eu filmei a ponte, eu tenho também fotografia aí da estrada e da ponte, da situação que era o terreno. Nós filmamos tudo, a Câmara de Vereador prometeu fazer a ponte para nós lá. E nós resolvemos pedir a Deus água. Se lá no deserto do Saara Moisés bateu a vara, a água saiu porque não podia sair lá no Egito. E reunimos a Deus pedindo água. E recebemos uma surpresa. Lá no alto do Morro do Retiro, surgiu uma mina. E aquela mina descia a água. Nós canalizamos, organizando o primeiro banheiro na igreja, botando também a primeira pia ali, onde as pessoas podiam se servir nas paradas. O trabalho cresceu rapidamente, passou por lá vários pastores, depois Dona Moura, depois pastor reverendo Rui, depois pastor reverendo outro. Teodoro Batista? É, o reverendo Teodoro Batista, depois o pai daquela advogada, o Valerico Chaves. E o trabalho desenvolveu muito rápido. Cresceu, mas cresceu mesmo. E eu cheguei no concílio da Igreja Metodista e pedi para dar a igreja. A Igreja Metodista aceitou. De lá nós saímos de uma congregação da Terra. E essa congregação cresceu, transformou na igreja local. Estendemos até o Santo Agostinho. Criamos uma congregação na casa do pai do Laís Medeiros. Não sei se o irmão do Laís era até tesoureiro lá na igreja do Retiro, né? Você acha que está lá até hoje? Não, ele é do Santo Agostinho. Então, nós, na casa do Laís Medeiros, nós criamos a primeira congregação que deu origem à igreja Santo Agostinho. A igreja do Retiro, com a central, criamos aqui no Alcântara de Paulo uma congregação na casa do irmão José Paulinho. A congregação cresceu, a casa dele era pequena. E o pessoal de Barra Mansa tinha criado uma congregação na Vila Elmira. Também cresceu, a casa era pequena. Então entramos num acordo, juntamos a Metodista de Barra, a Metodista do Central, criamos a igreja de Minerlândia. Está lá até hoje. A igreja de Minerlândia nós continuamos crescendo, estamos crescendo. 10 anos depois que eu estava na igreja metodista, mandaram para lá o pastor Delmício. Esse é uma tristeza que eu não gostaria de contar, mas infelizmente eu não posso ocultar a verdade. Eu era presidente da comissão de construção, e nós estávamos preparando para construir um novo templo, porque aquele já não cabia mais. E eu tinha um dinheiro, 50 milhões de cruzeiros naquela época, muito dinheiro, reservado na poupança. E o irmão Adão José Soares chegou perto de mim, mas o irmão Anselmo, ele falou comigo que a gente não devia ficar com aquele dinheiro parado. Já que nós temos construído a igreja, devíamos pegar aquele dinheiro, comprar material, porque o material ia encarecer, quando a gente fosse fazer a igreja,
Lá a gente ganhava dinheiro. Eu peguei o dinheiro, fui lá no Garante, comprei todo o material que precisava para construir o templo, coloquei no terreiro da igreja. Aí o Olange, que era meu adversário, falou com o pastor Edson Bispo que eu tinha desviado 50 mil reais da igreja. O pastor Edson Bispo pediu para ler o livro da comissão de imposição. Realmente não encontrou o dinheiro. Aí ele me chamou no gabinete dele para dar uma explicação sobre o dinheiro. Eu falei, o dinheiro é aquele material que está lá na frente da igreja para construir a igreja. Resultado. Ele não concordou com aquilo que a igreja central aqui não tinha autorização para dinheiro. Comprar o material, gastar o dinheiro. Foi só eu, o Adão, o Anselmo, nós temos nossa conta. A igreja central não autorizou. Então ele resolveu me suspender 6 meses da comunhão e da direção da igreja. Eu não aceitei a suspensão e falei que ele não reconhecia o meu pastor. Eu já tinha uma briga antiga com ele lá na igreja de Ubá. E eu lembrei ele lá da igreja da Ubá, da sujeira que ele fez comigo lá, e falei que ele não reconhecia o meu pastor. A decisão é sua, a minha eu não. Falei, tá certo. Ele falou comigo, dentro de 48 horas você entrega o dinheiro à igreja, se não entregar, você está afastado da comunhão da igreja por 6 meses. Aí eu procurei o Suantério, aqui na sessão, no meu dia emprestado. Cheguei lá no dia da reunião do conselho, deu me o Brasil do conselho, eu cheguei e entreguei os 50 milhões de cruzeiro. Naquele tempo, hoje seria uns 50, nem 50 mil reais, não chega, né? Seria uns 10 mil reais, mais ou menos. Eu entreguei o dinheiro à igreja. Aí bateram o pau, ficaram satisfeitos, me abraçaram, pediram desculpa. O pastor pediu desculpa, aí tirou aquilo tudo, falei, bem, só que não terminou por aí. Não terminou por aí. Fui lá no Garante e falei, quanto você quer me dar para aquele material que você vendeu lá para a igreja? O Garante, hoje está fazendo mais ou menos 55 a 60. Eu falei, então você manda mais o material, lá está, anda com a sua igreja. Aí ele foi lá, botou os caminhões lá, morreu o material, limpou a igreja, botou o material, limpou. Aí o Lemis pegou de novo. Com o ordem de quem que você tirou o material lá da igreja? Eu falei, o material é meu. Eu paguei a igreja 50 mil por dia, não paguei. Pagou, então o material é meu. Ah, mas você vendeu o material mais caro do que custou para ele. Vendi. Ganhei 5 mil. Então você tem que devolver para a igreja. Eu digo, não, por quê? A igreja que está me roubando, não é eu que estou roubando a igreja. E agora vou devolver para a igreja? Não. Ele diz, então eu mantenho a minha opinião. Eu falei, não, o senhor não precisa manter. Tive pena porque naqueles meses o pastor Ferreirinha estava tomando posse da igreja do Rio. No dia 1º de janeiro eu entreguei o Ferreirinha a carta de exclusão da igreja. Aí a minha esposa também entregou. E alguns irmãos que não concordaram com a injustiça entregaram. Nós reunimos o grupo, organizamos a igreja metodista cristã no Monte Castelo. E deu um resultado extraordinário. Eu comecei com 15 pessoas na Vila Rio. Depois fui para o Monte Castelo com 80. Depois criamos uma igreja lá em São Paulo, em Piaçaguera, e outra lá em Coimbra, outra lá no Santo Agostinho. E eu fiquei com 5 igrejas. Mas trabalhando na siderúrgica, dirigindo 5 igrejas e ainda fazendo série de conferências para igrejas fora, eu não tive condição de manter o equilíbrio. Então os congregacionais aterrados e os pentecostais invadiram a igreja e botaram na cabeça dos irmãos. A mulher tinha que vestir comprido, não podia ter televisão, essa doutrina maluca deles. Daí eu nunca fui carismático e eles botaram a ideia de carismático na igreja. Eu cheguei, não concordei. Todos aqueles irmãos que estão carismáticos, eu falei para eles que voltassem para a igreja de origem deles. Aí eles fizeram uma revolta e resolveram dividir a igreja. Quem foi
foi batista, foi para batista. Quem foi pentecostal, foi para pentecostal. A minha esposa liderou os irmãos metodistas, que ela sempre foi metodista tradicional. E ela trouxe o pessoal metodista para a igreja metodista. Aí eu fiquei sozinho. Mas sozinho com uma dívida. Eles haviam comprado um aparelho de alto-falante, haviam comprado o terreno de Santo Agostinho, haviam comprado o terreno do Monte Castelo e alugado a casa da Vila Muri, sem dinheiro. E eu pagando tudo com o meu salário. Aí eu peguei e vendi aquilo tudo para pagar as dívidas. E voltei para a igreja metodista do Brasil. Foi um período que eu passei fora da igreja metodista, 7 anos, eu sofri bastante. Mas porque eu sou metodista tradicional, metodista piano, como dizia João Wesley. Eu creio no metodista inglês. Eu tive uma discussão forte com o pastor Gabriel aqui, porque ele queria colocar na minha cabeça essa ideia de Jesus, essa ideia de entusiasmo, essa ideia de carismática. Eu falei que não adianta perder tempo comigo, porque eu não aceito metodismo americano nem brasileiro. Eu não acredito nisso. Eu continuo na ideia de Wesley. Aí eu senti o coração aquecido. Wesley trabalhou o homem inteiro. Para mim, o homem é uma trindade. Corpo, alma e espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terra, fogo e água. Terra, ar e água. Então, houve uma discordância. Eu não voltei mais para a igreja do Instituto Gabriel, senão eu teria voltado para lá. Mas a história é muito maior, mas a gente não tem tempo e nem com recordação. Mas eu tenho muita coisa escrita e mais tarde a gente pode conhecer. Eu já fiz a história escrita para a igreja do Instituto, entreguei para o pastor, mas do contra lá, que não é meu amigo, resolveram deturpar a história. Agora, quando for passar a história por computador, passaram o nome de todo mundo lá, menos o meu. Aí a minha cunhada brigou lá, meu cunhado até abandonar a igreja, eu falei, gente, desde 1950 que eu aceitei Cristo, ajudei a fundar a igreja, cheguei a voltar quando só tinha uma igreja, abri várias congregações, ajudei a fundar várias igrejas. De todas essas igrejas que tem aqui, eu não participei da fundação perto de Dom Bosco. Mas até a de Pinheiral, eu que fui procurar o prefeito, consegui o terreno de Pinheiral para fazer a igreja lá, e eu fiz o primeiro sermão em Pinheiral. Eu fiz o primeiro sermão lá em Vassouras, para abrir a congregação de Vassouras. Então eu, desde 1950, que eu trabalho para Cristo. Eu não trabalho para os homens, eu nunca procurei honra de homem, nunca procurei que meu nome fosse colocado em lugar nenhum, que meu nome fosse levantado para nada, porque se Jesus me deu uma missão para cumprir, eu cumpri a missão totalmente. Eu não posso contar toda a história, porque vocês sabem que isso levaria um dia e uma noite ou mais, porque são muitos anos. Mas hoje eu me sinto assim, uma certa, não é um orgulho, uma vaidade, não, mas uma certa alegria de ter colocado ali no Rio de Semente, que produziu aquele palacete. E já falei com muitos irmãos, quando o Gabriel saiu de lá, naquela turma, diz, não se preocupa não. Eu também fiz o mesmo, também saí, não deu certo, voltei. O Gabriel também não vai dar certo. E não está dando certo. O pessoal dele já está voltando. Os que não estão indo para a igreja metodista, está indo para o projeto da vida, ele está ficando sozinho. Porque a igreja metodista é muito sólida. A igreja metodista é uma doutrina muito perfeita. Certa ocasião, um senador da República, esse que criou o divórcio, faleceu, ele disse que o Brasil precisava de uma constituição semelhante ao cânone da igreja metodista. Que era a única igreja organizada no mundo que tem um cânone perfeito na igreja metodista. Nem a igreja católica não tem. E eu sou metodista apaixonado, tradicional, e amo a igreja metodista, eu me sinto muito honrado com isso. Agora, não me sinto
vaidoso por nada disso, porque eu não fiz nada por ninguém. Foi eu, com a ajuda da minha esposa, que foi uma grande companheira, sofreu, mas sofreu muito, carregando as criancinhas, as 4 criancinhas para baixo e para cima, toda semana no culto. Ela foi lá a primeira presidente da Sociedade de Senhoras, chegou a ter a ser professora certa vez da escola de falar. E ela trabalhou demais, sofreu muita coisa. E nós sofremos muito perseguição e injustiça. E ela passou por coisas também. Tudo isso eu devo a ela. Inclusive de ser crente, dedicar minha vida a Deus, eu devo a ela. Porque quando ela casou comigo, eu era prisioneiro, cachaceiro. Gostava de um revólver, de uma flaca, ficava na cadeia. Ela me visitou na cadeia. Eu cheguei mesmo em casa, fui lá por olhar lá. Ela me deu uns pescoção na cara lá, parei. Aí os meus irmãos pegaram e me mandaram. Até que você enfim, casou para apanhar. Porque eu nunca mais vou beber cachaça na minha vida. Porque apanhar de mulher. Meu pai sempre dizia, se for homem, bate, mata e briga. Agora a mulher não se bate nem com uma flor. E eu aceitei o que meu pai disse. E vim para a igreja metodista praticamente por ajuda dela. E ela me acompanhou. Nós estamos com 53 anos casados, ela com 70 anos, eu com 71 anos. E até hoje não estamos aí, né? Temos muita alegria, muita felicidade. Perfeito por Deus. O que fizemos. Nós gostaríamos também de fazer uma pergunta à nossa irmã Maria Souza Santana, e ela que foi a pioneira lá das mulheres, né? Fundadora, não foi a fundadora? Foi a fundadora da Sociedade Metodista de Senhoras. E a primeira presidente. Nós gostaríamos de saber da nossa irmã como ela sente vendo a Igreja do Retiro agora como uma sociedade de senhoras muito forte, pujante, trabalhadora que tem, como tem agora. Como ela sente a participação da mulher naquela igreja? Olha, não só das mulheres, mas estou na Central, gosto muito da Igreja Central, mas o meu coração está na Igreja de Metodista. Ali que começou a luta, ali é que nós, ali que teve luta. Levantava de madrugada, ia orar lá no terreno da igreja. Então ali que nós tivemos luta. Então aquilo ali é que foi gostoso. Porque esse negócio de ir na igreja, voltar, ir na igreja, voltar, eu acho que é bom, mas quando o trabalho é com luta, ele é mais gostoso. É mais gratificante para a gente. A irmã lembra com quantas mulheres foi fundada a sociedade? Dona Isolde está sendo esquecida. A Isolina chegou mais tarde, né? Chegou bem mais tarde. Quando a Isolina chegou, a igreja já estava construída. Mas ela trabalhou muito. Deve ter sido umas 20, mais ou menos. Umas 20 não tem bem para guardar tudo. Então, com esses depoimentos, nós encerramos esse diplomado. Nós queremos agradecer ao irmão Paulo Boaventura Santana, sua esposa Maria de Souza Santana, por terem prestado esse depoimento que ficará em arquivo, onde as gerações futuras poderão conhecer a verdade sobre a fundação da igreja. Nós rogamos a Deus que abençoe o casal e que eles possam, quem sabe daqui a 50 anos ou mais, verem a igreja numa expansão bem maior. A gente já está muito perto dela naquele tamanho, né, irmão? E nós reiteramos sempre, né, o convite para que estejam lá,
de vez em quando, né? Matando a saudade e conhecendo novos irmãos. Evidentemente que vai conhecer, vai relembrar de poucos, né? Que alguns já foram para a glória, e os poucos que restaram estão lá, né? Mas nós temos uma turma nova. Que era aquela assim, começou com aquela humildade, né? Aquela coisa só, era muito gostoso. A gente não tinha assim, chegava dando a tarde, querendo, dando banho num filho, no outro, correndo, arrumando tudo, pra gente ir pra igreja, que a vontade da gente era de estar lá na igreja. Toda noite, não tinha terça, nem quarta, nem que era, toda noite tinha trabalho na igreja. Tá bom. Eu lembro também muito do Alceu, né? Quando adoeceu, a gente... Casou do Silveira. A gente... Ageu, né? Testemunho maravilhoso, né? Seu Ageu, né? Um testemunho muito maravilhoso que aquele irmão deixou pra gente. Contar os irmãos da história por detalhe. Não, mas o irmão Ageu, ele deixou um testemunho muito forte, bonito, né? uma coisa muito gratificante pra gente, né? Inclusive, o Alceu escapou. Deus providenciou para ele. Mas o Alceu faleceu lá. Mas na hora de falecer, ele chamava a mulher dele de minha crioula. Ele chama a minha crioula aí. Aí eu chamei a mulher dele e falei, só me deixou para chamar. Eu quero que vocês vão cantar aquele hino que eu gosto de cantar. E pediu para não parar. Olha, eu não quero que ninguém chore. Jesus está aqui comigo e eu vou subir com ele. E não quero lágrimas, quero que cante. Aí eu botei a mão debaixo da cabeça dele e nós começamos a cantar o hino. Até uma lágrima correu nos olhos. Aí ele só olhou bem para mim assim, tão bom. Irmão Paulo, agora para encerrar. Você lembra da primeira conversão da Igreja do Retiro? Primeiro fruto do trabalho? Houve muitos frutos, mas dois ficou muito importante. De maneira que eu não sei se está dentro da importância esses. Um deles, por exemplo, foi o Arceu. O Arceu foi uma bênção. Mas nós tivemos a conversão da família Atanásio. Atanásio, não. Esse da rádio, Albertas. Eu estava caminhando para a igreja, quando eu vi um pedido de socorro. Uma mulher caída no chão e uma faca na mão para fincar no peito da mulher. Aí eu perdi a noção de fé na hora. E tinha um pontapé naquela mão, também eu longe, tomei a faca dele e falei, pelo agora vamos situação sou eu. Eu pus a faca não. Eu vivi um bocadinho entediado. Eu falei, junta todo mundo aí, vamos para a igreja. Aí levei ele, o irmão dele, a mulher, a vida Vertaça inteira. Cheguei lá, fiz um sermão duro em cima dele, lá e fiz uma vida de Vertaça tudo. Uma das conversões maravilhosas. Você mais seguido aqui ou lá em Paris? Lá no Paris. A outra conversão maravilhosa que nós tivemos lá foi o Sebastião Moreira. Sebastião Moreira se viu pregar no Ar Livre. Eu estava pregando e aconselhando as pessoas lá no cima. E ele disse assim, como é que eu vou fazer, deixar para não fumar? Eu sou macumbeiro, eu fumo, como é que eu vou fazer? Eu falei, aceita Cristo. Mas aceitar Cristo como? Falei, põe Cristo dentro do seu coração. Foi isso. Aí o resto, falei, o resto ele tira. Então eu vou com você, então. Foi para a igreja, eu fiz o apelo, ele levantou a mão, foi lá, e batizou conosco uma grande bênção. Tivemos o nordestino. Não sei, o João não deve nem lembrar do nordestino. Não lembro. Lembra, né? O nordestino foi o fundador do primeiro coral do Retiro.
entendia nada de música. Só sabia cantar de ouvido. Mas ele organizou o coral do retiro, e a gente cantava as 4 vozes. E era uma maravilha. Depois veio o Sr. Geraldo Tanás. E daí veio muita gente. Não me recordo se quem foi o primeiro. Se nós fôssemos contar, né, seria grande a galeria dos heróis daquele trabalho. Mas nós damos graças a Deus que o trabalho está consolidado e eu creio que, pela graça do mesmo Deus, há de continuar até a volta de Jesus. E assim nós encerramos a nossa entrevista. Meu nome é José Ramos Ferreira. Nós estamos aqui da Igreja Metodista do Retiro para poder conhecer um pouquinho mais da história da Igreja Metodista. E para essa participação nós contamos aqui com o engenheiro técnico, né, responsável pela obra, nosso irmão Josias Pinheiro, que vai estar colaborando conosco. Josias, como que você foi convidado, como surgiu o convite para essa participação nesse projeto? Bom, na realidade, eu sou nascido e criado na Igreja Metodista do Retiro. Como engenheiro civil, foi natural que eu participasse da obra, assim que surgiu o convite. E como foi a sua participação? Como foi a sua atuação nessa obra? Foi praticamente só mesmo fiscalizando a obra, que nós tivemos mestre de obras, tivemos pedreiro, foi praticamente só mesmo fiscalizando a obra, a construção da igreja. Você disse que foi nascido e criado, né? Então, para você, creio que teve essa importância também de participar nesse projeto, né? E como você se sentiu ao estar participando dessa construção? Na realidade, até hoje eu não entendi por que eu fiz engenharia civil. De repente foi por isso, né? O senhor me queria como responsável técnico nesse tempo da Igreja Metodista do Retiro. Trabalhei muito pouco, trabalhei durante 6 anos só com engenharia civil, e quando eu fui responsável técnico já estava fora do campo. Então, para mim, uma grande satisfação, um grande orgulho, foi muito importante para mim. E então você não está atuando mais na obra, foi praticamente, né, levantado por Deus para estar... Justamente, eu não entendi o porquê de eu ter feito engenharia civil. De repente foi por isso, né? Para ser o responsável técnico pela obra da Igreja Metodista do Retiro. Então nós agradecemos aqui, né, a participação do nosso irmão Josias. Essa contribuição dele também vai ficar para as outras gerações que virão, que farão parte também da história da Igreja Metodista do Retiro. Ao mesmo tempo que a gente estava interessante. Mais uma vez estamos aqui na Igreja Metodista do Retiro para aprender um pouco do histórico aqui da igreja. E hoje nós temos aqui, né, como convidados especiais a presença do nosso irmão e vizinho Dari de Paula e a dona Elvira Maria de Paula, Mendes de Paula. Eles são vizinhos aqui da igreja, né, como nós já vimos numa filmagem anteriormente. Eles vão estar contando para a gente um pouco do histórico de quando eles aqui para a rua, né, vieram aqui ser vizinhos aqui da Igreja Metodista. Senhor Dari, como que foi, né, a vinda dos senhores para cá? Minha vinda para cá, eu morava ali em São Geraldo, e então estava procurando uma localidade para comprar e para construir uma casa, porque era a minha intenção casar-se muito breve. Então, chegando aqui, encontrei esse terreno vago e que eu gostei. Olhando para os lados, eu vi já logo a Igreja Metodista e a rua tinha mais ou menos umas 6 casas. Então, aí eu pensei, bom, aqui tá bom. A rua já tinha luz, né, naquela época. E eu, então, gostei porque era minha intenção casar. Eu fazia a turma siderúrgica e deixar a esposa só, como sempre, né, no horário. Então já era uma coisa muito boa ter a igreja aqui, né? Já tinha aquele movimento, né? Eu fiz a casa um ano antes de casar, então já vinha acompanhando o movimento da igreja, que tinha pelo menos aos domingos, né? A animação da igreja. E aí aqui nós viemos para
para cá em setembro de 56, que viemos para cá. E aqui ficamos, graças a Deus, até hoje. Com a família, né, cresceram, são 6 filhos, e hoje eu tenho 6 netos, eu tenho 3 noras, também aqui. Dona Ruíra, na época que vocês vieram para cá, a senhora se lembra de qual pastor que estava na igreja? Denise Cabral. Denise Cabral. Você quer que eu diga assim, até agora? A senhora pode falar os nomes dos a pastores. Denise Cabral, ele faleceu num acidente, o pastor Ferreirinha, depois foi o Lar, depois foi o pastor Hermil, pastor Felipe, foi João Cacheiro, pastor Brito e Abimael, pastor Arlete, pastor Carlos, João Cacheiro, pastor Carlos, Abimael e o pastor Aderico Brito, depois veio a irmã Arlete, né? Depois veio a irmã Arlete, que é a pastora Arlete, o Paulo Fernando, né? E o Gabriel, que agora não é o pastor dele. Então, é uma relação de pastores que até nem muitos membros, né, da nossa igreja mesmo sabem, né, o nome desses pastores, e aqui pessoas que estão de fora, somos vizinhos, né, pessoas de fora que sabem até um pouco mais da nossa história. E assim, eu gostaria de saber também um pouco de qual o relacionamento de vocês, né, com o pessoal aqui da igreja, como que foi dado esse relacionamento. O senhor Dari falou que não queria deixar a esposa sozinha, né, e eu sei que muitas vezes também a gente teve bastante relação com vocês ali. Como que se deu esse relacionamento? Foi muito bom, porque é coisa que nós sempre, tanto eu como a Almira, a gente procurou assim, construir essa amizade com todas as pessoas, vizinhos, nós somos da Igreja Católica, mas não tivemos essa diferença entre igrejas, sem denominação nenhuma. Todas as outras eu tenho grandes amigos. E aqui a gente tinha alguns colegas, né? Eu digo colegas até, como Olange, e tivemos aqui o Carlos, que hoje está lá na Central, o Jasso também, somos os primeiros, o Adão, fundadores aqui. E que a gente teve grande amizade, mas muita amizade mesmo. Quando o pastor Hermil saiu daqui, que foi para Mantiqueira, parece que no de Caxias, a igreja foi visitar lá, fizeram questão que nós fosse junto. E nós fomos lá visitar ele. Ele deixou uma grande amizade com nós também. Um dos pastores que até hoje é onde a gente encontra. Então a gente sempre teve esse contato muito forte com as pessoas aqui. Então a gente procura ter isso, como até hoje a gente tem muitas aqui ainda, né? Graças a Deus. Até mesmo eu, né, quando era pequena, mais nova, assim, muitas vezes a gente fazendo algum retiro espiritual aqui na igreja, se faltava, né, um gelo, um açúcar, alguma coisa, a gente corria ali nos nossos vizinhos. E a dona Mira já chegou a me falar que ela já até hospedou algumas pessoas, né, lá na casa de vocês. Velório, pessoas de velório aqui, né, que veio passar velório aqui, uma senhora de Barra Mansa, e também quando eu enchente também, eu levei o pessoal da dona Isolinha, ela com as filhas na minha casa, que aqui não estava cabendo nos fundos. Então, né, tem essa boa vizinhança, né, essa boa relação entre a igreja, né, e vocês. E como vocês viram esse crescimento? Vocês acompanharam, assim, a igreja quando era a igreja, né, pequenininha, e agora vê esse templo. O que vocês acharam? Como vocês viram? Isso aqui para nós foi até um susto, né? Aquela igrejinha que tinha aqui, que a gente encontrou aqui em 56, né? Depois houve aquela mudança da fachada dela, né? Que ela era igual uma casa. Aí depois mudou a fachada, melhorou, mas depois essa igreja aqui foi uma coisa assim, graças a Deus, né? O esforço de todos os membros que eu vi aqui no mutirão, trabalhando, né? Não media dificuldade, né? Estar aqui todo dia ajudando, o maquinário trabalhando e todo mundo junto, né? Aquele esforço
hoje visse ela da forma que está. Foi muito bonito isso e muito bom. A gente tem, inclusive, perto da gente uma igreja que muitas vezes traz até pessoas para conhecer ela. Que é uma coisa muito bonita, é uma obra de arte. Dona Mira, a senhora gostaria também de falar um pouco mais sobre esses pastores, sobre o relacionamento que vocês tiveram com os pastores daqui da igreja? Bom, eu nunca tive diferença assim com vizinhos nenhum, e nem tampouco com as famílias dos pastores. Mas só que tem, dentre esses que são 14, né? Até eu tenho uma lista lá em casa, foram 14. Então, 10? 18? Não, mas 14 porque eles, né? 14 eu fiz uma lista hoje. Eu 14 eu fiz uma lista hoje, não sei até. Eu ia até perguntar a alguém o nome de outro, que às vezes eu não tivesse lembrança. Então, eu nunca tive assim diferença nenhuma deles com ninguém. Todos sempre vieram para aqui, sempre eu procurei visitar, procurei sempre ter ligações com as mulheres, né? Sempre todas elas, mas dentre eles teve assim 3 famílias que eu me apeguei mais. Que era o Hermil, a família do pastor Aderico e o pastor Paulo Fernando. Eu me apeguei mais, sabe o que é? Eu tive mais ligações com eles, porque na ocasião que o pastor Hermil morou aqui, eu estava de neném novo e a dona Isa também. Então a gente com aquela ligação, né, neném novo e tal, nós temos filhos que são com idade. Então, por isso a gente lidava muito junto, porque a dona Isa é uma pessoa muito especial, né, muito assim, uma pessoa assim muito simples, uma pessoa muito amiga. E o pastor Emílio também. E o Aderico, porque os filhos deles eram mais ou menos, tem filhos que da idade dos meus, então saíam juntos. Então a Odícia também, ela participava de aniversário na casa da gente, quando a gente convidava, ele participava do aniversário na casa da gente. E o pai dela também, o pastor Aderico, era uma pessoa muito especial. Ele visitava os vizinhos tudo aqui, muito amigo, oferecia os préstimos se precisasse dele, sabe? Em orações, e oferecia se precisasse, sabe? Então foi uma ligação. E o Paulo Fernando também, eu lidei mais na casa dele porque calhou que daí estava doente, e ele não dava muito a minha casa, sabe? Então, com isso, foram os 3 pastores que eu tive mais ligação, sabe, com eles. Mas não tem diferença nenhuma com os outros. Todos eles, sempre eu tive contato com as esposas, com o filho. Então, nunca tive diferença, não. Mas só que essas 3 famílias foram mais ligadas. Com a gente, comigo, com meus filhos. O senhor Daí tem mais alguma coisa que poderia acrescentar também para as pessoas, né, que vão estar assistindo essa conversa, esse bate-papo, alguma coisa que o senhor gostaria, alguma mensagem gostaria de deixar para as pessoas que vão estar? Que a gente não tenha esta diferença entre, né, igrejas, mas nunca tivemos, espero que nunca a gente vai ter. Né, o pastor Brito, foi Brito também que na prefeitura comigo. Esse asfalto dessa rua foi assim, uma abaixo-assinada minha. E ele foi comigo na prefeitura, marcou uma audiência com o prefeito depois veio aqui nos procurar, encontrou ele respondeu por mim, e quem tinha feito a baixinada era eu. Mas ele respondeu por mim e logo 3 meses depois veio o asfalto da rua. Nós não tínhamos asfalto nessa rua. O pastor Aderico, não sei se ela lembra, aquela ponte ali foi ressuscitada várias vezes com ele, pregando tábua ali para carro passar. Ele ia lá. Ele ia ali o sábado ressuscitar a ponte para domingo ter carro para passar para cá, ter condições de passar. Ele fazia isso. Então nós tínhamos muita dificuldade. E eu então, quando aposentei, quis fazer uma abaixo-assinada para pedir. Eram 24 anos já que eu morava na rua, né? E não tinha aqui. Aí então o pastor Brito foi comigo lá na prefeitura. Então o asfalto veio para essa, né, do pastor Brito. O pastor Brito, foi com a ajuda dele, junto comigo, que aquilo já foi uma força que ele me deu, inclusive, né, como pastor, e nós de lá na presença do prefeito para fazer esse pedido. E aí 3 meses depois veio o asfalto. Então isso foi muito importante, aquele
que é a ligação que nós tivemos. Contato. Para acontecer aquilo tão bom para nós que está certo hoje. Alguma coisa que a gostaria de acrescentar? Eu gostaria de falar também sobre os zeladores que nós encontramos aqui, quando nós casamos. Era um tal de seu Guilherme, era um índio, morava aqui, essa senhora até era da minha terra. Eles se encontraram em São Paulo, então morava aqui, logo nós tivemos muita amizade com ele. Depois que ele saiu, foi o compadre, né? Foi o compadre Zé, né? Era meu compadre, o outro zelador aqui. Então, eu sempre lidei muito as minhas crianças com eles aqui. Logo depois veio a dona Leni, né? Que morou aqui quase uns 10 anos, né? Então, a gente, nossos filhos, né? Foram criados assim, né? Uns aqui, eu sendo de outra igreja e aqui sendo, né? Uma igreja evangélica, mas nunca tivemos diferença nenhuma. A partir de sempre uma ligação muito boa com todo o povo aqui. A dona Helena, inclusive, a gente tem grande amizade com ela e foi construída aqui. Os filhos com a gente, sempre na foi. família. Os filhos dela com nós e nós com eles até hoje. Ela não sabe vir aqui quase não ir lá em casa. E desses grandes laços, né? Hoje nós temos pessoas da família do senhor aqui também como membros da igreja, né? Que é o filho, né? É o Dário e a Beth, e a filha da Beth, né? A Joyce. Também todos são membros da igreja. Isso é bom, né? Participando, já onde eles vão, a gente considera membro, né? Então, queremos agradecer nesse momento, né? Esse espaço que o senhor cedeu, né? O senhor estava atarefado, e puderam, né, estar acrescentando um pouquinho mais para a gente dessa história, né? Não somente aqui da Igreja Metodista, mas a gente já aprendeu um pouquinho do bairro, sobre quando veio o asfalto para a rua, né? E também, né, dessa política da boa vizinhança, né? Queremos agradecer o senhor Dari e a dona Urmira, né, por essa participação aqui conosco. Muito obrigada. Se precisar de alguma coisa com a gente, né? Se quiser colaborar, nós estamos aí, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom? Estamos dispensados. O pedido dele ali é uma hora. Estamos aqui mais uma vez para poder aprender um pouco mais da história da Igreja Metodista do Retiro. Estamos com a presença da nossa irmã Maria da Conceição Atanásio de Oliveira, que está representando seus pais, a nossa irmã Alice Atanásio e o senhor Geraldo Atanásio. Irmã, estamos com a oportunidade para poder nos contar um pouco, né, como foi a história. Na época, a irmã era também fundadora da igreja, só que na época era criança, né? Bom, em primeiro lugar, eu desejo agradecer a Deus, né, a oportunidade de estar nessa linda igreja e também para falar, né, sobre os meus pais, fundadores. E meu pai e minha mãe nasceram em Minas, em Monte Nova. Minha mãe no dia 10 de novembro de 1917, meu pai no dia 2 de maio de 1919, vieram para Volta Redonda em 1951, quando Volta Redonda era ainda município de Barra Mansa, né? Viemos residir no Retiro. Aqui passamos algum tempo morando, mas não tinha aqui nenhuma igreja evangélica. A única igreja que tinha era uma católica bem pequena, onde era a escola, onde as crianças estudavam. E aqui minha mãe passou muitas lutas, muitas dificuldades, mas a minha mãe era uma mulher de muita fé. Mesmo sendo católica, ela tinha muita fé e era uma católica praticante. Então nós frequentávamos a igreja católica, participávamos de missões, e a minha mãe foi vivendo uma vida de bastante sofrimento, porque o meu pai, apesar de trabalhador, ele era dado ao vício de vida, e quando ele vivia, ele trazia grandes transtornos para minha mãe e para nós também, que éramos filhos. E assim minha mãe foi vivendo. Então, um certo dia, o tio do meu pai, membro da Igreja Metodista Central, já em saudosa memória, Antônio Turíbio de Reis, morador do Conforto, convidou minha mãe para ir a uma igreja evangélica. Minha mãe nunca tinha ouvido falar do evangelho, nunca tinha recebido um folheto, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. No domingo de manhã, minha mãe e meu pai se prepararam
E a minha mãe, então, já tinha ido, o tio do meu pai nos levou na Igreja Batista, na Rua São João. Ali minha mãe, pela primeira vez, foi falar de Jesus e já voltou transformada. Ela, na segunda-feira, já foi tirando os quadros, porque ela tinha muitos quadros de imagens na parede. Ela já começou a tirar aquilo e eu, criança, não entendia, né, porque ela estava fazendo aquilo. Mas no domingo seguinte, eles voltaram, aí o meu tio já o levou na Igreja Metodista Central com o reverendo Epaminondas Moura. Aí o Senhor completou a obra, né, na vida da minha mãe. E como diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Ali a minha mãe se tornou uma mulher liberta. E a minha mãe frequentou por algum tempo a Igreja Central, mas era bem difícil, pois não tínhamos aqui condições para irmos, mas mesmo minha mãe continuou ali frequentando. E nisso aconteceu o senhor Adão veio morar no Retiro, ele tinha um caminhão, era seu instrumento de trabalho. E ele, no domingo, ele levava sua família. Aí começou a levar a família dele e a família da minha mãe. Então a gente esperava o caminhão na parte da manhã para a escola dominical. À noite, íamos à tarde e ficávamos para tudo. E assim passamos, minha mãe se batizou na Central, ficamos assistindo por um tempo na Central. Mas foi crescendo. Alguns irmãos mudaram para Retiro e outros se converteram. Aí o caminhão do cidadão já ia bem cheio. Então começou-se um culto, né, na casa do senhor Ruth e dona Guilmar, nas quartas-feiras. E ali começamos a trabalhar. E o trabalho foi crescendo, passamos para a casa do senhor Adão, onde tínhamos a escola dominical. E ali fomos trabalhando, indo na Central à noite, e a escola dominical já no cidadão. E foi crescendo o trabalho, foi adquirida aqui essa propriedade, e passamos então por aqui. Um salão bem pequeno, né? Construções bem simples. E aqui fomos batalhando, né? Trabalho muito difícil. Retiro não tinha luz e nem asfalto. Mas assim mesmo, nós enfrentamos a escuridão. Mas estamos sempre na casa do Senhor. Então eu, como era criança, mas acompanhei minha mãe assiduamente nos trabalhos da igreja. E aqui minha mãe era mulher de oração. E com muitas lágrimas, com muita oração, muita força, porque o trabalho era bem difícil. E outros irmãos foram trabalhando, e a igreja foi crescendo. E a minha mãe, ela gostava muito de louvar. Era dedicada ao louvor. Na minha casa, minha mãe cantava o dia todo. Os vizinhos começaram a ser evangelizados através do louvor. E um fato interessante, minha mãe tinha um papagaio, e o papagaio, tanto que a minha mãe cantava, o papagaio aprendeu a cantar, e ele cantava também. Então tem um corinho que fala sobre retrata a vida da minha mãe, e diz assim: eu era triste sem vigor, vivi perdido neste mundo enganador, até que um dia alguém de Cristo me falou que Ele deu a sua vida para dar vida à minha vida, o seu sangue derramou. Sim, é verdade, Jesus Cristo tem poder, Ele pode te salvar, é somente nele crer. Então o papagaio também cantava assim, e os vizinhos ao longe ouvindo, quem está cantando, quem está cantando? E a minha mãe tinha uma vida de louvor e de oração. Os joelhos da minha mãe eram calejados, tanto que ela orava. Aqui nessa igreja tinha uma oração de manhã às 6 horas. Minha mãe, ela vinha a pé, mais de 6 horas aqui estava, né? Então, muitas lágrimas, muito sofrimento, né? Os primeiros irmãos deixaram aqui as suas marcas, porque o trabalho foi bem duro. Porque hoje, quando se vai inaugurar uma congregação, já é tudo preparadinho, né? Pintado e bem preparado, até às vezes com instrumentos. Mas naquele tempo não tinha nada disso. Mas o poder de Deus
engravidou a menina e disse para a mãe assim: olha, vai rápido para não morrer. E a mãe, muita dificuldade, não tinha ataques, condições da vida muito difíceis. A mãe percebeu que durante o trajeto a menina faleceu. E ela chegando em casa, chamou a minha mãe. E a minha mãe foi, eu a acompanhei, e a menina estava com a boca toda roxa, gelada. E a minha mãe colocou a mão no seu pé da criança e orou. E minutos depois ela foi se esquentando e dormiu, né? Naquele tempo. E então essa foto, ela trazia aqui nessa igreja, na outra igreja menina, né? O pé. Todo primeiro domingo do mês, a mãe dela fez um voto, trazia uma oferta para a obra. Então quando ela estava dando assim, a mãe depois que ela cresceu um pouquinho, a mãe fez a roupinha, essa cestinha. Nessa cestinha ela trazia a oferta. Ela entrava assim na porta da igreja, e trazendo uma oferta de gratidão, né? A Deus do coração. Aí o coração, Deus usou minha mãe como instrumento, né? E foi um grande milagre, né? A nossa irmã Maria vai estar finalizando nessa participação dela, deixando mais uma mensagem. Eu gostaria de deixar, né, uma mensagem para toda a igreja, para todos os irmãos, que continuem fiel ao Senhor, né? Lá em Apocalipse diz: sede fiel até a morte, dar-te a coroação. Nós estamos vivendo um mundo muito difícil, mas o servo do Senhor, ele deve estar sempre olhando para cima, né? Porque Jesus está voltando e precisamos estar com as nossas vestes grandes, preparadas para encontrarmos com o Senhor. Então, que cada pessoa medite, né? Nesses testemunhos desses irmãos que estão na glória, permaneçam fiel ao Senhor. Queremos agradecer, né, a participação da irmã, que deixou aqui, né, representando toda a sua família, essa participação muito especial. Gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao irmão Hermes, e um convite muito amável que ele fez, né, para estar aqui representando nós, e que Deus possa abençoá-lo grandemente, porque é uma coisa muito boa que ele está fazendo, lembrando, né, aquelas pessoas que aqui trabalharam e agora estão com o Senhor. Para dar continuidade à nossa matéria, nós estamos aqui com a irmã Noemi Ramos Ferreira. Ela vai estar nos contando também um pouco da história da igreja através da família Ramos. Sim, na verdade, né, nós viemos para cá, essa família, né, viemos para cá em 66 e Deus cumpriu o propósito nas nossas vidas, né, tem cumprido até aqui os propósitos que ele veio concluir conosco aqui nesta igreja. Em 66, o meu pai, Natana Ramos, veio e chegou aqui já exercendo, né, um dos ministérios que Deus o colocou para exercer aqui neste mundo. Ele chegou sendo o maestro do coral Mensageiros da Paz. E daí veio também surgindo novos conjuntos aqui nessa igreja, o conjunto Ramos, né, que era formado pela própria família, e logo após também o conjunto Arco-Íris, que nós fazíamos parte também, membros da família Ramos também faziam parte desse conjunto, aliás, fazem parte porque nós ainda cantamos para o louvor e honra do nosso Deus, e depois juntamos esses cursos e formamos o Ramírez, né? uma junção do conjunto Arco-Íris com o conjunto Ramos. Então formou o Ramírez. E estamos aqui até hoje, né, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. O meu pai já partiu, né, para estar cantando no coral maior do nosso Deus,
E nós estamos aqui, aguardando aquele momento também que nós vamos estar sendo inseridos no coral celestial. Deus tem nos abençoado aqui nesta igreja, tem realizado mesmo grandes coisas através das nossas vidas, porque nós somos instrumentos de Deus aqui neste lugar. Deus não nos colocou aqui à toa, Ele tem um propósito em cada vida que se coloca à disposição dele aqui neste lugar. E fora a atividade, né, através da música, né, o irmão Natanael exerceu alguma outra atividade aqui na igreja? Sim, para a construção, né, desse templo aqui, ele também ajudou com vários outros, né, esse manilhamento aqui na frente da igreja. Ele esteve ali suando a camisa junto com os irmãos e também na pedra fundamental dessa igreja ele esteve presente, também trabalhando junto, trabalho de servente, né, de pedreiro, carregando baldes, etc. Nosso irmão Natanael Ramos, né, e a irmã Jovita Medeiros Ramos tiveram 7 filhos, vários netos e bisnetos, né, e graças a Deus também, todos fazem parte da casa do Senhor. Queremos agradecer a nossa irmã Noêmia por essa participação, né, e encerramos aqui, queremos agradecer mais uma vez a toda a família, né, por essa gravação, Estamos mais uma vez aqui na Igreja Metodista do Retiro para aprender um pouco mais da história da igreja. Hoje estamos aqui com o nosso irmão João Santana. Ele vai estar representando a família do nosso irmão Adão Soares e sua esposa Maria Soares, hoje já falecidos. Tio João, conta um pouquinho para a gente dessa história, né, do querido Voadão, né, conhecido como Voadão aqui da igreja. A história deles poderia, como dizer do poeta, que não faz muita justiça, a história dele. Relembrar é viver, mas relembrar o que eu fui e fiz nos tempos vivos é perder aqui tanto tempo, né? Ou melhor, relembrar aqui tanto tempo perdido. Isso não faz justiça a Adão José Soares, Maria Figueiredo Soares. Eles vieram lá das Montanhas Mineiras para a Volta Redonda e aqui ajudaram na implantação do metodismo em Volta Redonda Central e também a Igreja Metodista do Retiro. Eles foram um dos pioneiros do trabalho em nossa igreja. E é bom lembrar que seu Adão colocou a sua vida à disposição da igreja. Quer com o seu velho caminhão, transportando pessoas, muitas vezes do Retiro para a Volta Redonda, quando aqui não tínhamos tempo, e depois este mesmo caminhão servia também a nossa igreja local, depois de construído o templo, pequenino templo, para levar as pessoas nos cultos e os lares. E é importante a gente relembrar, né, o esforço desse querido irmão e de sua esposa. Certamente o Senhor levou em conta o trabalho deles. E como foi, né, esse período que ele passou aqui na igreja? Como foi essa caminhada dele aqui na igreja? De dedicação total. Ele se entregou de corpo e alma ao trabalho da igreja. Não era pregador, nem tampouco professor de escola dominical. Era um homem de administração, que ficava o dia inteiro na igreja, vendo o que a igreja necessitava e defendendo os interesses da igreja, onde quer que fosse em termos administrativos. Foi tão profícua
a sua presença nessa igreja, e até mesmo a igreja do Açude, ele administrou na sua construção. E eu tenho conhecimento, e não tenho certeza, tem uma sala, se não me engano, ou então até o mesmo o prédio, o corredor do prédio da igreja, né, o prédio educacional, me parece que levou o nome dele. Embora não esteja escrito em lugar nenhum, passou inconsciente que o prédio se chamaria Edifício Educacional Adão José Soares. E ele recebeu esta honra em vida, embora não estivesse ostentado no prédio. E é bom que não se esqueça, não é? Dessa homenagem que se prestou a ele em vida e que deve perdurar mesmo depois da morte. É em nome da família, né? Qual mensagem o senhor poderia deixar para aqueles que estarão assistindo esse vídeo? Como ele sempre foi, corajoso e forte. Queremos aqui, né, agradecer a participação do nosso irmão João Santana, o querido tio João também, né? Acabou pegando essa linhagem, né? O Adão, o tio João, tia Nenê, né? E toda a sua família, todos são queridos e assim, né, aqui na igreja. Queremos agradecer a sua participação. Se o tio João também quiser deixar mais alguma mensagem, tio João, esteja à vontade. Eu confio no Deus aqui no Sul. Tenho a certeza de que, mesmo depois que eu aqui não mais estiver, essa igreja será sempre uma igreja vencedora, como ela é. Mais uma vez queremos agradecer a participação e finalizando essa grande participação do tio João.